ao R. Ribeiro. Tá louco. Obrigado, Senhor, pela vida do teu filho. Amém, Jesus. Que ele seja instrumento do teu Espírito sobre a nossa vida. E que saiamos daqui nesta manhã edificados, confrontados e o teu nome glorificado, Pai. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom dia. Paz do Senhor Jesus sobre a vida de você, sobre a igreja, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu pegar aqui os meus rascunhos. Amém. Então, nós estamos então dentro desse culto que nós temos na manhã, né? Então, nós estamos inserida a escola de servos, né? E o pastor, não sei se o pastor falou, a lista daqueles que estão fazendo a escola de servos está ali, ali junto com o cafezinho, ali com o chazinho ali. Não esqueça de colocar o seu nome ali. E nós estamos, então, ministrando com a igreja e na escola de servos essa temática que é a liderança cristã. Então, Deus colocou no nosso coração. Na semana passada, nós falamos aqui, então, sobre esse entendimento, né, sobre essa consciência que Deus tem um chamado, né, esse chamado para liderar, esse chamado para a vida da igreja e também um chamado pessoal. Né. A gente trouxe um pouco de conceito sobre liderança, que é aquela pessoa, a equipe de liderança, ou o líder é aquele que, né, no mundo secular aí fora, aquele que conduz, né, aquele que leva uma pessoa a atingir metas, objetivos, né? E a gente falou um pouquinho sobre, olhando para a vida de Jesus, sobre o chamado de Jesus, como ele recebeu isso da parte de Deus, da parte do Pai. Fizemos menção de João 20, 21, onde que ele fala, né, assim como o Pai me enviou agora, eu envio a vocês. Ele fala isso para os discípulos logo depois da sua morte e da sua ressurreição, né? Os discípulos estão encerrados em quatro paredes com medo, né? Estão ali fragilizados, estão ali preocupados com o que ia acontecer. E Jesus vem, estabelece a paz e agora dá essa missão, assim como Deus, assim como o Pai deu para a vida de Jesus, agora ele reparte, ele compartilha isso com a vida da igreja, com a vida dos seus discípulos, né? E esse é um privilégio, né? Nós temos a mesma missão, né? A mesma vontade que o Pai tinha para a vida de Jesus, ele tem agora para nós. Amém? Glória a Deus, de realmente manifestar a vida de Jesus, manifestar Deus, manifestar o Evangelho. Amém? Então, nós trabalhamos esse entendimento. E hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre a essência desse chamado. É claro que tem muitas particularidades, mas eu gostaria de falar sobre uma questão aqui que me chama muita atenção na vida de Jesus, que a gente possa ser ministrado essa manhã, em nome de Jesus. Amém? Então, abra sua Bíblia, por favor, no livro... A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Então, eu escolhi um texto, né, para que a gente possa meditar, né, olhando, então, sempre, né, com essa visão de liderança, desse chamado que Deus tem para a nossa vida, né. Então, olhando para a vida de Jesus, né, como Jesus, né, se comporta, né, e como o Espírito de Cristo, né, atua, né, esse homem que veio e nos redimiu, nos salvou, como ele atua no meio da igreja, né? Então, Filipenses, no capítulo 2, nós vamos ler do primeiro versículo até o versículo 11. A minha versão é ARA, para colocar aí, para ajudar os meus irmãos ali da mídia. Então, vamos ler todo o texto e depois a gente fala um pouquinho sobre ele e compartilha antes da ceia. Amém.
Diz assim o texto, Filipenses 2:1. Se há alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Versículo 5. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou por usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também o exaltou sobremaneira, lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia, né? Glória a Deus. Feche seus olhos mais uma vez, então. Senhor Jesus, nós estamos aqui diante de Ti, Senhor. E nós queremos render a nossa vida a Ti, Senhor. Para quem iremos nós, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Nada nós conseguimos fazer sem Ti, Senhor. E nós Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém? Pensando então nesse tema de liderança, né, e pensando também nesse momento que nós vamos ter aqui como igreja, que é a participação da ceia, né, então eu pensei nesse texto e nós vamos falar um pouquinho hoje sobre humildade. Antes de falar sobre humildade, eu gostaria só de trazer o contexto para vocês dessa carta, né? Então, essa carta ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Então, essa carta ela começa, né, a tomar forma, a acontecer lá no capítulo 16 do livro de Atos, onde na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, né, onde ele vai com Barnabé, com Silas, ele vai ministrando, ele vai pregando, ele vai estabelecendo igrejas. E o que acontece agora? Diz o texto, depois abra lá, teminha de casa, tá? Atos 16. Diz a palavra de Deus que o Espírito de Deus, o Espírito do Senhor, então ele tinha uma intenção, né, no seu coração de ir para um lugar. Me fugiu o nome do lugar aqui, eu não me lembro se eu anotei. Como é que era o nome acho que era Bitínia. É assim que se fala, pastor? Bitínia. Então ele queria ir para essa localidade, para essa cidade, e diz o texto que o Espírito Santo o impediu de estar nesse lugar. E ele não estava entendendo muito bem o que estava acontecendo, e diz a palavra de Deus que ele tem uma visão de um varão macedônio, né, pedindo para ele ajuda, passe a Macedônia e agora nos ajuda. Então ele muda os planos, ele e a sua equipe missionária, ele e aqueles que estavam com ele, Silas, Barnabé, ele muda agora os seus planos, o seu trajeto, e agora ele vai para Filipos. Amém? Então isso já me fala algo muito importante, que nossa vida precisa estar sempre sendo guiada pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Nós precisamos ser guiados pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz, amados, que aqueles que são filhos de Deus, Romanos 8 fala, que aqueles que são filhos de Deus, estes são guiados pelo Espírito de Deus. Que nós possamos estar sensíveis, né? Em ouvir,
em discernir a voz do Espírito Santo a cada dia sobre a nossa vida, amém? Acontecendo isso, há uma grande probabilidade, 99, 100% de chance, a partir do momento que nós ouvimos a voz de Deus, de não errar, de não se precipitar, amém? Porque nós estamos agora sendo direcionados por Deus. Então, Paulo agora chega em Filipos e ele tem 3 experiências maravilhosas, a gente conhece. Ele conhece uma mulher, Lídia, ela era uma mulher rica, vendia púrpura, e a Bíblia diz que ele começa a falar, ele começa a pregar. Olha só, né, o homem que Deus chama, esse líder, né, que Deus chama, né, ele começa a manifestar a palavra de Deus, todas as experiências que ele teve com Deus na sua conversão, aquilo que Deus começou a depositar na sua vida, e ele começa a falar, e diz a palavra de Deus que Deus, o Senhor, abriu o coração de Lídia para ouvir as palavras de Paulo. E ali, naquele momento, toda a sua família se converte. Amém? Diz a palavra de Deus que, acontecendo esse episódio, agora aparece uma mulher, uma jovem, possessa, endemoniada, e ela começa a falar, esses são homens de Deus, e ela começa a repetir isso por vários dias, e diz a palavra de Deus que Paulo, a minha versão diz assim, Paulo agora meio que irritado, meio que incomodado, olha para aquele espírito, não para a menina, mas olha para aquele espírito que estava possuindo ela, que estava dominando ela, e repreende aquele espírito. E aquela menina, ela é liberta. Amém? Glória a Deus. Depois acontece as autoridades ali que ganhavam, porque ela era uma adivinhadora, né? Ganhavam com aquela mulher ali, pegam Paulo, pegam Silas, levam para a praça pública, açoitam ele, tudo isso em contexto de Filipenses, tá, gente? Açoitam ele, dão vários açoites, diz o texto, e o que acontece agora? Eles são presos. E lá na cadeia, diz o texto que eles presos, eles começam a cantar louvores a Deus. Começam a orar e cantar louvores a Deus. Isso é uma coisa meio de maluco, né, gente? E a gente consegue ver, assim, na vida de Paulo, diz o texto que dá um terremoto, de repente, eu gosto dessa palavra, já dá para fazer um griteiro com esse de repente, né? De repente, acontece um terremoto, o cárcere é aberto, o carcereiro acorda, fica com medo, meu Deus, os presos todos saíram, ele vai tentar contra a sua vida, ele vai querer se matar, e Paulo grita, não faça isso, nós estamos aqui, ninguém fugiu. E ele pergunta para o homem, então, o que eu faço para ser salvo? E tem aquela célebre, né, crê no Senhor Jesus Cristo, e será salvo, tu e a tua casa, e aquele homem e a sua família, leva para sua casa o carcereiro, e aquele homem e toda a sua família aceitam a Jesus, se convertem, são batizados. Amém? Então, nessa vida que Deus chama, né, nessa vida que Deus tem para Paulo, né, nessa vida de liderança, nessa vida de manifestar Deus, como a gente falou na semana passada, de manifestar o Cristo, acontece conversão, e é isso que Deus vai nos usar. Amém? Glória a Deus. Recebe isso? Verdade mesmo? Deus vai nos usar, Deus vai nos fazer libertar pessoas, nós vamos expulsar demônios, amém? O sobrenatural de Deus vai acontecer, terremoto, sei lá, Deus vai nos dar visão, e Deus vai nos usar, em nome de Jesus, porque nós estamos falando aqui de coisas sobrenaturais, amém? Então Paulo chega nesse lugar, ele tem essas experiências, e ele estabelece ali a igreja de Deus. Ele estabelece ali a igreja. E agora ele começa a escrever, a Bíblia fala que quando ele escreve essa carta, ele está preso, ele está prestes a ser condenado, e ele escreve essa carta. E uma carta
diz a palavra de Deus que essa carta é a carta da alegria, né? Ele muito feliz com a igreja dos filipenses. Era uma igreja generosa, era uma igreja que sustentou Paulo financeiramente, entendia o ministério do apóstolo Paulo. Quando Paulo estava na igreja de Tessalônica, eles enviaram oferta para Paulo, para o seu ministério. Quando Paulo estava em Corinto, eles enviaram. Quando Paulo estava preso, eles enviaram através de Epafrodito donativos para Paulo. Então era uma igreja muito generosa. Essa igreja que Paulo estabeleceu. Mas também era uma igreja que tinha problemas. Quais problemas, pastor? Além dos falsos mestres, além das heresias, dos falsos ensinamentos que volta e meia queriam entrar para dentro da igreja, queriam influenciar a igreja. Essa igreja generosa, ao qual Paulo olhava para ela e se alegrava demais. Sabe o que acontecia, amados? Havia naquela igreja muita, não pouca, muita desunião. Havia muitos naquela igreja, muitos orgulhosos naquela igreja. Muita reclamação. Muito egoísmo. A gente vai ver isso aqui. Então ele começa, dentro desse contexto, né, de egoísmo, de contendas, que estava instalado no meio da igreja, de desunião, os irmãos não estavam sendo unidos. Então ele começa a falar assim, e se a gente for ver, ele começa a dizer no versículo 2, Filipenses 2:2, coloca para mim aí, por favor, e eu queria que vocês acompanhassem comigo, tá? Ele começa a dizer assim, então, completem. Então ele era muito feliz, ele tinha muito orgulho, ele tinha muita alegria em relação à igreja dos filipenses. Então ele começa assim, então completem. Eu vou pedir uma coisa para vocês, completem a minha alegria. De modo que vocês precisam agora pensar a mesma coisa. Versículo 2, né? Tenham o mesmo amor. Sejam unidos. Nos versículos anteriores ele começa a dizer, ele fala assim, ó, lutem pela fé evangélica, lutem pela sua unidade. Tenham em vocês o mesmo sentimento. E quando eu parei para escutar esse texto aqui, eu falei assim, isso é muito fácil, gente. Isso é muito tranquilo no meio da igreja. A gente tem o mesmo sentimento, na verdade, é muito tranquilo, né? A gente tem o mesmo amor, a mesma visão sobre as coisas. Afinal de contas, o Espírito Santo habita em nós. Então, graças a Deus que nós concordamos com tudo sempre. Né? Sim ou não? Tem umas risadinhas meio... né? Então o apóstolo Paulo diz assim, completem a minha alegria. Completem a minha alegria, tenham o mesmo sentimento. Tenham o mesmo amor. Sejam unidos. Por quê? Porque havia desunião. No capítulo 4 isso fica muito claro, aonde, e eu queria mencionar isso no capítulo 4, fala de duas líderes da igreja. Olha o nome das abençoadas. Evódia, é assim que se pronuncia, e Sintique. Eram duas líderes. Paulo escrevendo para os líderes lá, dizendo assim, olha, sabe a Evódia, a Sintique, que me ajudam muito no ministério, que são líderes da igreja, sabe elas estão fechando o pau. Elas estão em discussão, elas estão brigando.
Ao ponto de Paulo pedir para aqueles colaboradores, aqueles líderes ali, ajudem elas, para que elas possam resolver. A NVT diz assim, ó, porque elas que estão no Senhor, estamos no Senhor, amém? Verdade mesmo, estamos no Senhor, amém? Nós que estamos no Senhor, ó, ela diz assim, ó, na versão NVT, elas que estão no Senhor possam resolver agora todo o desentendimento. Repita para a pessoa que está do teu lado assim, ó. Só quem está na presença do Senhor consegue resolver desentendimentos. Amém? Dá para entender o que eu estou falando aqui, não? Que eu não estou falando, não, que a Bíblia diz. Líderes que estavam desunidas. E ele continua falando, né, no versículo 3, então Filipenses 2:3. Então agora, completa a minha alegria, tenham o mesmo sentimento, tenham o mesmo amor, sejam unidos. E no versículo 3, agora não façam nada, nada façais, por partidarismo. Sabe o que ele está dizendo aqui? Ele começa a identificar no meio da igreja que havia panelinha no meio da igreja. Ele começa a identificar no meio da igreja, no meio da liderança da igreja, que havia grupos, guetos, cada um puxando para o seu assado. Olha, pastor, eu posso até ser líder, mas é como eu acho. É como eu penso. E ai daquele que fale alguma coisa. Deus, tu comprou uma briga. Aquele que é partidário, aquele que tem partidarismo, sabe o que acontece, amados? Não dá para falar nada para essa pessoa. Ele fica bravo contigo. É isso, gente. Então a gente viveu um tempo hoje que havia literalmente dois lados. E a briga rolou solta. Ainda bem que não eram crentes que estavam brigando, né? Graças a Deus. Não eram crentes, sabe por quê? Porque aqueles que estão no Senhor, conseguem tranquilamente resolver os seus desentendimentos. Isso é que a gente possa olhar para nós, viu, gente? Em nome de Jesus. Sondar o nosso coração e como dizia Davi, ver se há em mim algum caminho mal. Então não façam nada, não façam panelinha no meio da igreja, vocês que são líderes, vocês que têm, não façam um grupo seleto. Nós não temos lado A ou B, nós temos um lado só, amém? Glória a Deus. E ele continua falando. Não faço nada por partidarismo ou vanglória. Sabe o que é vanglória, amados? É tu expressar, eu anotei aqui, expressar, ostentar as próprias qualidades e virtudes. Então tu faz questão de mostrar isso. Gosta de se gabar. Vaidoso. Dá para entender o que eu estou falando aqui, amados?
Então Paulo começa a identificar, que existia desunião, existia uma divisão no meio da igreja. Sabe por quê? Porque havia partidarismo, havia vanglória, gostavam de se auto-louvar. Não nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, e a gente vai chegar lá na humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Versículo 4. Então fala agora, olha só, não tenha cada um em vista o que é próprio seu. Então fala de alguém, gente, e uma coisa que é importante de ressaltar aqui, ele está falando para a igreja. Amém? Ele está falando para aquelas pessoas que conhecem Jesus. Ele está falando para aquelas pessoas que foram lavadas, remidas pelo sangue do Cordeiro. E ele sente a necessidade de dizer assim, ó, não tenha cada um em vós o que é próprio seu. Ou seja, aquele que só pensa em si. Aquele que só pensa no seu ministério. Que nem dizia o Marco Aurélio, no seu bezerro de ouro. Não está nem aí. Como ser líder dessa maneira? Aquele líder que não tem empatia. Não pensa no corpo, não pensa na igreja. Não pensa nos irmãos. Ele lidera somente, sabe para quê? Para satisfazer as suas demandas. As suas demandas pessoais, as suas demandas reprimidas. Esse cara é um cara mal resolvido, viu? Que tem necessidade de de repente, um microfone, um palco. Chamar atenção. Você entende o que eu estou falando, amados? Esse não é o Espírito de Cristo. Então, na parte B do versículo, né, no versículo 3, ele faz isso, mas façam tudo por humildade. Alguém me ajuda aí, o que é ser humilde? O que é humildade? Alguém pode me ajudar aí? Alguém mais? Virtude, mais ou menos aquilo que o Fabrício falou, que é caracterizada pela consciência das suas limitações. Amém? Então, o cara que é humilde, ele sempre está disposto a aprender. Ele entende que ele não sabe tudo. Já conversou com pessoa que sabe tudo? Hã? Deixa eu te falar um negócio aqui. Ó. Não, mas eu vou te dizer mais. E nem deixa eu te falar. Não é ensinável. Aquele que não é humilde não é ensinável. Não está disposto a aprender. E uma das coisas que me chama a atenção, né, que quando Jesus ele começa o seu ministério, a sua primeira pregação registrada, né, que é o Sermão da Montanha, a primeira coisa que ele fala, sabe o que ele fala? Bem-aventurados aqueles que são humildes, pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então, feliz, mais do que feliz, é aquele que é humilde, aquele que é pobre. Então, a gente pode pensar assim, né? Como ser feliz sendo pobre?
Sabe o que é o pobre? O pobre é aquele que luta para pagar suas contas, é o pobre, né? Aquele que recebe, vamos ver se isso acontece comigo, aquele que recebe aquelas ligaçãozinhas 011. Agora é 0304. 0304. Esse é o pobre que trabalha hoje para comer amanhã, né? Mas quando Jesus está falando do pobre, do humilde, ali no Sermão da Montanha, que ele é bem-aventurado, ali a expressão ali correta é mendigo. Quem é o mendigo? O mendigo ele é bem distante do pobre, sim ou não? O mendigo é aquela pessoa que ela é totalmente dependente do outro para comer, para sobreviver. Amém? Então, quando Jesus está falando sobre esse ser humilde, esse feliz, aquele que é humilde, aquele que é pobre, ele está dizendo assim, que diante de Deus, não é uma posição social, mas diante de Deus, eu sou um mendigo, eu sou aquele, eu preciso ser humilde, e daí sim eu vou ser feliz. Diante de Deus, eu sou aquela pessoa que eu sou totalmente dependente dele. Amém? Para viver, para liderar, para conduzir as questões da minha vida, da igreja. Então, isso que me chama a atenção, é a primeira coisa que ele fala. Então fala de um princípio, gente. Amém, gente? Glória a Deus. Então não tem como a gente ser chamado por Deus, entender esse chamado de Deus para a nossa vida, de manifestar Deus, sem entender essas coisas. Como eu disse na semana passada aqui, Jesus sabia quem ele era. Ele sabia muito bem o que ele veio fazer. E a grande verdade é que quando nós... Tem um texto na Bíblia, Romanos, eu me lembrei agora, Romanos 12, eu não me lembro o versículo, não sei se é o 3 ou 4, assim, quando fala ali, transformáveis pela renovação do vosso entendimento, e eu não me lembro o versículo, não sei se o pastor pode ver para mim ali, e ele começa assim, não pense de você, eu acho que é o 3 ou 4, não pense de você mais, versículo 2, mais daquilo que se deve, versículo 3. Então, quando nós pensamos mais de nós e menos de Cristo, quando nós começamos a fazer grupos, guetos, partidarismo, quando nós pensamos mais em nosso ministério, amados, e não somos humildes para reconhecer que nós precisamos a cada dia aprender, ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, amado. O chamado de Deus sobre a nossa vida está comprometido. Você entende o que eu estou falando? Porque essa pessoa é uma pessoa arrogante, soberba. Então no versículo 5 ele fala assim, então agora não sejam dessa maneira, não tenham partidarismo, não pensem em vocês, mas façam por humildade. E no versículo 5, mas tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Versículo 6 diz assim, então que sentimento é esse? Do que ele está falando? Né? Então a gente olhando agora como líderes, como aqueles que são chamados para Deus, a gente olhando para a vida de Jesus agora, Paulo ensinando a igreja, combatendo o partidarismo, a divisão, a desunião, combatendo isso, ele
Olha para a vida de Jesus agora, como Jesus, com esse chamado de Deus, com essa missão que o Pai deu para a vida dele, como Jesus administrou isso na sua vida. Então ele fala assim, então, Deus, pois ele me ajuda? Isso mesmo, em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Então, ele como o próprio Deus, agora trazido pelo Pai, agora como figura humana. Sabe como é que eu traduzo isso? Que nem dizer meu Pai trocando em miúdos? Ele não chegou aqui e não começou a dar carteiraço. Ele não usurpou, ele não se apoderou, ele não tomou para si a glória, mas tudo ele direcionava a Deus, ao Pai. Amém? Porque ele sabia, amados, Jesus, ele sabia quem ele era. Uma das coisas que me chama a atenção, assim, o que faz uma pessoa usurpar, nada mais é do que roubar, né? Pegar aquilo que não é seu. O que faz uma pessoa, um líder, tentar ter algo que não é seu? Jesus sabia quem ele era. E muitas vezes a gente procura manifestar aquilo que nós não somos. Sabe por quê? Porque a gente ainda não entendeu quem Cristo quer. A nossa identidade, quem Cristo quer que a gente seja. Daí vai no fórceps. Amém? Jesus, ele não usurpou ser igual a Deus. Tomou a forma de homem. Amém? Então Deus vai nos chamar, amados. Amém? Glória a Deus. Deus tem algo para fazer na nossa vida e através da nossa vida, mas nós precisamos entender que toda honra, toda glória, todo louvor seja dado ao Senhor. Amém? Não pegue, a glória ela não é tua. A igreja, ela não é tua. Ela não é minha, ela não é do pastor. As ovelhas, elas não são minhas. Jesus sabia quem ele era. E ele não teve nenhum problema. Então, diz o texto, né? No versículo 7, agora então ele não teve nenhum problema de se esvaziar. Então ele sendo rei, ele se torna servo. Sem problema nenhum. Entende o que eu estou falando, amados? Ele se humilhou, ele não teve problema nenhum em relação a isso, porque ele entendia o propósito que Deus tinha para fazer através da sua vida. Ele sendo rico se fez pobre, ele sendo Deus se fez homem, sendo rei se tornou servo. Ele se esvaziou. E esse é o nosso desafio como chamados de Deus, amados, sabe? É a gente agora arrancar, tirar, se esvaziar de tudo aquilo que não são os princípios e os valores de Deus. Que comprometem a nossa vida cristã e o chamado de Deus para a nossa vida. Se esvaziar dessas coisas. Amém? Que desafio, né? Mas sim, nós estamos a cada dia entendendo quem nós somos em Deus. Nós entendemos que nós somos aquelas pessoas que
dependemos totalmente do Senhor. Dependemos totalmente do Senhor. Para trabalhar, para manifestar a Cristo. Amém, amados? Então ele se tornou servo. Sem problema nenhum. O lugar dele não era só os palcos. Um microfone, um instrumento. Diz a palavra de Deus que ele se torna servo. E Marcos, no capítulo 10, no versículo 45, diz isso, né? Que o Filho do Homem, ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? E como eu falei, como a gente falou, né, em João 20, 21, ele fala, né, que assim como o Pai nos enviou, o Pai o enviou, agora ele nos envia. Então, 1 João 3,16 vai falar isso. Assim como o Pai, como Jesus, ele morreu por nós, deu a vida por nós, agora sim, nós chamados, entendendo esse chamado de Deus para a nossa vida, para a vida da igreja, para a vida do nosso irmão, agora nós vamos dar a nossa vida pelo nosso irmão. Meu Deus do céu, que desafio, né? Da mesma maneira, da mesma forma, com o mesmo sentimento, sujeitando uns aos outros, para que seja dissipada toda a panela, diga amém. Que seja dissipada toda a divisão no nosso meio, que seja dissipada em nome de Jesus todo grupinho, e para que nós possamos em nome de Jesus unidos, para que nós possamos em nome de Jesus com o mesmo sentimento, com o mesmo amor, com o mesmo entendimento, que aquilo que Deus quer fazer através da nossa vida, amados. A Bíblia diz, amados, que nos últimos dias nós vamos ser conhecidos pelo amor. Que toda soberba, oh Deus, em nome de Jesus, toda altivez, todo orgulho, caia por terra. Isso é vou dizer, amados, deixa eu dizer para vocês, isso é do inferno. É do inferno. Que nós possamos ter esse coração a cada dia quebrantado e contrito, que sabendo diante de Deus nós não somos nada. Que se não é Jesus, se não é essa misericórdia de Deus, que nasce sobre a nossa vida a cada manhã, nós seríamos consumidos. Amém? Um texto muito lindo, né? Fala sobre isso, assim, quando Jesus ele está prestes a morrer, né? E ele faz uma reunião com os seus discípulos para estabelecer a ceia. E quando os discípulos estão chegando, aqueles convidados estão chegando, diz que ele pega uma toalha, pega água, e ele agora começa a lavar os pés dos discípulos. Geralmente quem fazia isso na casa do Senhor, do seu Senhor, né, da casa, era o servo. E ele começa a fazer isso agora. E ele olha para os discípulos e diz assim: eu sendo mestre, Jesus é mestre? Eu sendo mestre, eu faço isso, façam isso também. Eu estou dando para vocês o exemplo. Ou seja, uma lição de sendo mestre. Como eu falei lá na semana passada, o mestre, e ele fala isso no texto também, né? O mestre ele não é maior que o pastor, né? Dentro daqueles ministérios que Jesus deixou para a igreja, o mestre não é maior que o pastor, não é mais importante ou menos importante que o pastor, que o evangelista, que o apóstolo, que o profeta. Se todos nós estamos no mesmo nível de filhos, de servos, lutando, buscando essa
viver isso que Deus tem para a nossa vida. Amém? Glória a Deus. Versículo 8, então, ele diz o texto que ele se humilhou, né? E foi obediente. Então, nós como servos, o servo ele não tinha opção. Tinha opção o servo? Quando o Senhor mandava, quando... Não tinha. Ele era obediente. Então Jesus como servo, sendo mestre, sendo filho de Deus, sendo o próprio Deus, sendo esse líder incomparável, ele sendo todas essas coisas que nós entendemos, ele foi servo e obediente. Não tinha outra opção para Jesus, até a morte de cruz. Então não tem como ser um líder, como cumprir o propósito de Deus, sem se render à sua palavra. Versículo 9. Daí diz assim, estou terminando. Pelo que também agora Deus o quê? O exaltou. Amados, a consequência da humildade, a Bíblia diz que é a exaltação. Amém? Só que quem que foi que exaltou aqui? Quem foi? Existem líderes, existem pessoas no meio da igreja que querem ser reconhecidos por homens, por pastores, por uma instituição. Quem é que exalta aqui? É Deus que exalta, tá? Se você não esperar que Deus faça algo pela sua vida, amados, você vai se frustrar. Deus o exaltou. Exaltou quem? Jesus, como esse líder. Então nós estamos olhando para Jesus, amém? Sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que a vida de Jesus, e esse, amados, tem que ser o nosso projeto de vida. Para que a vida de Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra. Sabe qual que é o papel do líder? É que as pessoas olhem para esse líder e vejam a vida de Jesus. E olhando a vida de Jesus, sabe o que aconteça? Eles possam se converter, eles possam se render, que todo joelho se dobre no nome de quem? Do líder. Não, no nome do Ricardinho. Não, no nome de quem? De Jesus. A nossa missão como chamados de Deus, como líderes, é transparecer, é manifestar Jesus e por consequência, essas pessoas elas vão se render a esse Cristo maravilhoso. Tem muitas pessoas que se atrapalham com a fama e com o sucesso ministerial. Começam a tomar a glória para si. Estão famosos, tem não sei quantos seguidores lá, não sei aonde. Arrastam multidões. E agora eles se olham no espelho e só falta aquele negocinho aqui, ó. Se atrapalham com o sucesso. Eu sou bom mesmo, né? Olha só, essa multidão está me seguindo, eu sou bom mesmo. Estou famoso. O Brasil todo me conhece. Toda a honra, toda a glória, todo o louvor seja dado a Jesus. Amém? Que a vaidade saia do nosso meio em nome de Jesus. E o versículo 11 para terminar, diz assim: para que toda língua confesse que Jesus Cristo, então, né, se dobre o joelho e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para quê? Para a glória de Deus. Amém? Tudo é para Deus. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus.